Bom dia, gente. Tá aqui o Vinícius, tá? Para quem não entendeu. Gente, a equipe é grande assim. Ah, é o quadrado? Ah, mas ficar no quadrado, pai. Vou tentar. A equipe é grande assim porque a nossa motivação era tentar descobrir onde estavam aqueles egressos da evangelização, aquelas pessoas que desde sempre, como eles mesmos se denominam, estiveram aqui na casa. Vale destacar que duas das autoras são desde sempre, porque eu e a Tati passamos nossa infância e juventude aqui. A Débora e o Elvis têm desde sempre, porque também tem filhos que passaram a infância e a juventude. E eu também tenho uma desde sempre, que já está na juventude também. Além disso, por todo esse contexto, e pelo fato de que a nossa doutrina é uma doutrina eminentemente educativa, que tem uma proposta de evolução, de reforma íntima. Então, essa questão da educação é primordial e está desde as bases do Espiritismo, desde a escolha do seu codificador, sendo Kardec, né? E a atividade da evangelização infanto-juvenil, nesse contexto, ela também é primordial, porque é na fase da infância e da juventude que a gente tem esse período propício para desenvolver novas potencialidades desse ser, recuperar, né, a nossa essência divina, fazer o processo educativo propriamente dito. Portanto, considerando que a doutrina tem esse caráter educativo e que na infância e na juventude nós temos o melhor momento para tal, a evangelização infanto-juvenil tem sido proclamada, e é mesmo, a atividade primordial e deve ser prioritária em toda a casa espírita. E aqui na FAC, ela funciona desde 79. Primeiramente, conforme o levantamento da minha orientadora. Primeiro, ela começou como uma atividade da federação, logo depois já passando para a gestão da casa, e desde esse momento ela passou por inúmeras mudanças, desde a adoção do currículo da FEB, a divisão em ciclos, a mudança de dia, de horário, a estrutura de diretoria, a formação de evangelizadores. Nós já tivemos vários contextos de atividade de evangelização, mas a gente tem algumas características comuns. E elas são, primeiro, o grande número de frequentadores. Quem já teve a oportunidade de evangelizar em outros centros espíritas sabe que a gente dificilmente tem esse contingente que a gente tem aqui na FAC, e mais ainda, no decorrer do tempo, essa permanência. Até porque a maior parte das atividades de evangelização que são desenvolvidas nos outros centros espíritas, elas têm um caráter de assistência social muito significativo. E nós temos aqui, na evangelização da FAC, um público de atendimento que também é muito formado por famílias espíritas, por filhos de trabalhadores. Então, a gente tem essas duas características que nos diferenciam um pouco, né? Entretanto, estamos aqui há muito tempo, temos filhos de trabalhadores espíritas, temos uma equipe consolidada há muitos anos, mas permanece um questionamento, principalmente naquele momento da saída da juventude, entrada na vida adulta. Nem sempre a gente acha que os efeitos ou resultados foram alcançados. É claro que essa reflexão ela precisa ser muito relativizada, porque ninguém é capaz exatamente de dizer qual foi a repercussão que o Evangelho de Jesus teve no coração de um outro espírito. Mas, quando chega ali, na transição da vida adulta, é natural que a gente espere que essas pessoas que estiveram desde sempre na casa, de alguma forma, sejam convertidos em trabalhadores, em estudiosos da doutrina, permaneçam de alguma forma, não necessariamente na fundação, mas nas lides espíritas, né? E muitas vezes esse processo não acontece assim. Nesses períodos de 30 anos, algumas vezes a gente até se pergunta onde está a geração dos 90, né? Onde está a geração que a gente não consegue mais ver por aqui. E a outra situação que nos leva a esse questionamento
é muitas vezes essa adesão espontânea a comportamentos viciosos e outros convites do mundo. Embora a pessoa tenha passado aqui todos esses anos, seja de família espírita, etc. e tal, não poucas vezes a gente vê situações de uma busca, de fato, por outro tipo de caminho que não o que naturalmente a gente esperaria. Aí é importante, de novo, a gente fazer aquela observação. Sem saber a história pregressa do espírito, é muito difícil a gente estabelecer essa perspectiva de desempenho dentro da evangelização. Nós não temos uma fábrica de espíritas ou uma fábrica de pessoas aqui que vão sair todas iguais, né? Então, ninguém pode dizer o ponto de partida daquele espírito, daquela encarnação, para poder estabelecer qual é o desempenho que se quer no final do processo de evangelização. Mas essas expectativas, elas são naturais dentro de uma... Opa, o que foi que eu fiz? Obrigada. Bom, motivados então por esse questionamento, a nossa ideia foi elaborar uma caracterização preliminar. Tá, gente? É muito inicial ainda esse processo. Eu nem sei se a gente consegue aprofundar mais ainda, mas a gente não pode retirar dessa caracterização que a gente fez perfis ou conclusões definitivas. É uma primeira aproximação da situação dos espíritos evangelizados durante a infância e juventude na FAC, quanto à sua religiosidade, a relação com o sagrado, compromisso com a reforma íntima, assim como a influência da evangelização nesse processo, de forma a subsidiar reflexões acerca dos efeitos e repercussões da escola de evangelização em sua vida. Ousado, né? Eu acho que eu pulei um slide. Não, pulei não. E, para chegar nisso, nós dividimos em 4 objetivos menores, né? Traçar um panorama geral da situação dos espíritos após a evangelização, saindo da evangelização, permanecem espíritas, são de outras religiões, permanecem orando, estão vinculados a alguma atividade no bem? Qual foi a contribuição da escola da evangelização nesse sentido, como ferramenta de burilamento? Investigar a repercussão da experiência na consolidação de hábitos e espiritualização na vida adulta e formular, a partir das respostas objetivas e relatos, reflexões iniciais sobre os efeitos da atividade e suas relações com os objetivos propostos pela evangelização. Então, a gente mesclou perguntas objetivas e perguntas subjetivas. Muito difícil também a gente avaliar esse processo de educação, de reforma íntima, através de perguntas objetivas só, né? Mas era só a parte dos números que eu, a Tati e a Débora conseguimos analisar. O Elvis ficou com a parte das questões subjetivas e os relatos são muito ricos. E eles, você fazendo uma análise mais profunda de cada um, você consegue fazer muitas outras inferências. Mas a gente começou a fazer reflexões iniciais ainda sobre essas respostas. Bom, a gente, obviamente, não quer fazer em detrimento a nenhuma das outras atividades que foi apresentada até agora, que são, obviamente, muito relevantes, mas a evangelização infanto-juvenil, ela tem um caráter especial, e não somos nós que estamos dizendo isso. Bezerra, por exemplo, fala que é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas na instituição espírita. E se não fosse evangelização, o espiritismo, distante da sua feição evangélica, perderia sua missão. Outro aspecto é muito importante, por assim dizer, na sustentabilidade do movimento espírita. Porque a evangelização infanto-juvenil, que de alguma forma prepara novos trabalhadores também, que permite a formação dos outros espíritos que tocarão as atividades adiante. Então, a gente vê aqui, encontramos uma floração abençoada de trabalhadores que tiveram seu início sadio e equilibrado nas aulas de evangelização espírita, quando de seus primeiros dias na Terra. Então, embora a gente não queira estabelecer aqui um padrão de desempenho, a gente está demonstrando apenas aqui que é natural essa expectativa de que da escola de evangelização infanto-juvenil saiam os trabalhadores do futuro da Casa Espírita. Em função da relevância, da importância dessa atividade,
uma série de cuidados precisam ser tomados na condução dela, desde as etapas de planejamento pedagógico, formação de trabalhadores, né, a integração com a família. E, nesse ínterim, as avaliações são fundamentais no decorrer da atividade. E essas avaliações, elas têm um caráter um pouco mais complexo, porque, diferente de uma escola convencional, a gente não faz prova, não faz vestibular, não faz nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de instrumento para fazer esse tipo de aferição. E até porque é uma aferição da modificação da educação do espírito. E aí os indicadores são muito mais complexos. E é preciso também considerar que o evangelizando é um ser trino, interexistencial. Ele vem de outras encarnações, ele tem experiências pregressas que eu não sei, eu não tenho acesso a elas. A realidade é um conjunto de vivências que não podem ser observadas de pronto. Eu não posso dizer qual é o efeito que uma mensagem, uma atividade, ou 18 anos de atividade vão ter no coração, porque não sei como ele chegou aqui. Mas a gente tentou aproximar. Bom, as primeiras perguntas foram apenas para a gente ter certeza que a gente estava com o público certo. Tá? Então, a gente tem participantes aí desde 76, tá? E até 95. Por que não tem depois de 95? Porque essas pessoas ainda estão na juventude. A gente foi até aqueles que estão saindo do terceiro B. Então, a gente conseguiu ter um grupo mais ou menos homogêneo aí. A gente tem praticamente um quarto em cada grupo de 5 anos. E aí, a gente tem 20, na segunda pergunta, a gente tem 76% de pessoas que concluíram a juventude na FAC, que quer dizer que estavam por aqui mais ou menos por uns 15 a 18 anos na evangelização. E esses 7 que não concluíram, eles estão concluindo. Estão em fase de conclusão no terceiro ciclo B. Com relação à religião, 90% permanecem espíritas. Tá? A gente tem 3 indivíduos que um não tem religião e outros... Essa é uma informação importante para a gente. Embora a gente saiba que a formação do homem de bem o objetivo fundamental e que adiante a pessoa tenha liberdade para escolher um caminho que lhe aprover, é natural também que, se a experiência for positiva, eles permaneçam espíritas. Agora, com relação à prática religiosa, e aí principalmente falando do trabalho no bem, no trabalho voluntário no bem, a gente teve uma queda. Embora 90% sejam espíritas, a gente tem 36,7% de pessoas que não têm atividade sistemática no bem, trabalho voluntário. Então, esse foi um dado que nos chamou a atenção. Porque a evangelização deve estimular a continuidade na busca pelo conhecimento e auto-melhoramento. Mesmo que ele tivesse em outras religiões, mas ainda dentro da doutrina, seria natural, pós-processo de evangelização, que permanecesse em alguma atividade no bem, seja ela qual for. Com relação ao aspecto mais relevante da evangelização, a gente também teve um dado que nos surpreendeu, principalmente porque eu sou evangelizadora e os outros também foram, e como vocês podem perceber, o evangelizador ficou quase empatado lá no final da lembrança dos evangelizandos. Né? Isso também não pode ser um dado conclusivo, tá? E nem aliviar a barra dos evangelizadores que precisam continuar se esforçando muito em suas atividades, tá? Mas é importante a gente considerar isso como um indicador para entender se a gente, de fato, está ocupando o papel que nos é devido, se não vale a pena a gente avaliar a nossa atuação. Lembrando também que o campeão são os amigos que conheci. Porque se você observar que a última experiência na adolescência é natural, e esse aspecto relacional é muito importante na evangelização. Né? Merece um pouco mais de cuidado na avaliação, mas é um ponto que deve ser observado. Aqui a gente tem com 60% de entrevistados que acreditam que a evangelização influenciou bastante em sua vida. Por outro lado, a gente tem quase 40% que comparou a escola de evangelização às outras experiências corriqueiras. Se você pensar que essa pessoa nasceu no espiritismo e que passou sua vida inteira convivendo com escola e evangelização, quase como se fosse uma rotina, quase não, como uma rotina semanal, também pode ser natural que isso esteja no mesmo patamar, mas também merece uma reflexão
se nós estamos conseguindo atribuir o significado e a diferenciação que a gente gostaria nas experiências que são vividas aqui na escola de evangelização. Quando a gente chega nas perguntas a respeito de como a pessoa se enxerga, para verificar o grau de espiritualização, ou para pelo menos a gente conseguir um pouco de como se a ideia, pelo menos, de que é um espírito está estabelecida, independente da religião, a gente tem um dado muito positivo. 96% se considera um espírito de evolução, e a gente tem um dos nossos entrevistados que respondeu que é uma alma buscando salvação, provavelmente o que mudou de religião que a gente viu lá adiante, né? Quanto à conduta, a gente tem aí uma prática dos ensinamentos diários do Cristo de 70%. Também não vou ficar aqui avaliando esses 70%, se é verdade ou não. Mas é importante também considerar... Eu vou passar rápido aqui, porque ainda tem um bocado de pergunta, tá? Mas nesse momento aqui, a gente chega a qual das descrições abaixo mais se assemelha à sua percepção de si mesmo. A maior parte dos entrevistados, quase 80%, fala que é um ser em evolução. Isso também é um indicador interessante desse processo de se enxergar como espírito, como um ser que busca a reforma íntima, que precisa melhorar, né? Talvez o primeiro estágio para a busca dessa autoeducação da reforma íntima. Mas aqui a gente para fazer uma reflexão. A gente consegue, até a peça de sexta-feira deixa uma impressão quando a Julinha, que é minha sobrinha, fez aqui a apresentação como reencarnação da Felipa. A gente fica com e como filho de família espírita, a gente fica com uma impressão ou uma expectativa de que todo espírito que vem para a evangelização já vem é um missionário, né? Já vem imbuído de uma tarefa especial no mundo, é um espírito com um caráter diferenciado. Seria ótimo se todos fossem assim, mas nesse momento, e verificando a diferença nas respostas, a gente levanta, e pela nossa própria experiência como evangelizadores e como pais, a gente levanta uma hipótese aqui. Certamente, os espíritos que vêm para a evangelização desde cedo são abençoados por essa oportunidade, mas pode ser que esses espíritos não sejam aqueles que naturalmente procurariam. Eles não são necessariamente missionários. Talvez eles sejam espíritos que, se tivessem a oportunidade de não vir, não viriam. Então, vem desde cedo, que no momento em que não podem escolher, cabe aos pais fazer esse papel de apresentarem. No momento em que eles, talvez adiante, se coubesse a eles a escolha, a busca por essa espiritualidade, eles não buscassem. Essa é uma possibilidade importante para a gente considerar, que esses não são espíritos mais fáceis de evangelizar, né? Esses não são espíritos mais dóceis às ideias, mas podem, ao contrário, ser espíritos que estão aqui desde o maternal até passando 18 anos aqui, porque, e principalmente não podendo escolher, muitas vezes vindo obrigados, chorando, fazendo birra, né? Porque é essa circunstância que eles precisam vivenciar, estratégia da providência divina. Mas a gente vê aí que 83% trariam seus filhos para a evangelização. Tá? E esse também é um fator importante para nós. Aqui a gente para, só para lembrar, após as questões objetivas, a gente vai entrar nas subjetivas rapidamente, que, fundamentalmente, o que a gente precisa observar dentro desse processo de evangelização, dentro da proposta pedagógica do Cristo, é o quanto nós conseguimos influenciá-los ou despertar neles a lei do amor. Então, como é que se mede isso? Como é que se avalia isso? Mas esse é o nosso norte, esse é o nosso horizonte. E para isso a gente fez 4 perguntas abertas, que mereciam cada uma um artigo específico para analisar. Essas perguntas estão relacionadas aos objetivos da evangelização propostos pelo currículo da FEB, estão expressos lá no currículo da FEB. Tá? Mas, basicamente, fala da relação com a comunidade, minha relação com o próximo, fala do autoconhecimento, né? Como eu me percebo, minha relação comigo mesmo, a forma de relacionamento com Deus, com o Pai,
e se a pessoa acredita que a evangelização atinge os objetivos. Por que a gente perguntou sobre os objetivos também? Porque para ela saber se atinge ou não os objetivos, é necessário ela ter uma mínima noção de quais são os objetivos. Né? E, então, essa foi uma última pergunta. Fazendo aqui um rápido resumo das respostas, dos relatos, a gente vê que em relação às 3 primeiras perguntas, que se relacionam aos objetivos de maneira indireta, a gente vê que há, sim, uma contribuição significativa, inconteste, da evangelização na vida desses espíritos. Né? Então, eles relatam uma atitude cristã perante o próximo, uma importância da relação com o meio social, e citam em diversas respostas caridade, humildade, fraternidade como valores importantes na construção dessa relação com a sociedade. Nas respostas que não foram, que foram um pouco discordantes desse padrão, se falou muito da família, não extensivo à comunidade, mas esse também é um aspecto relevante, um aspecto positivo. O autoconhecimento se foi colocado como uma preocupação permanente, de maneira mais uniforme nas respostas. A relação com Deus aparece principalmente manifesta em forma de prece. Foi a resposta mais frequente. Né? E também o reconhecimento de que a paz interior perpassa essa. Mas nós também tivemos respostas que falam de uma relação com Deus através de símbolos, então nós também tivemos resposta daqueles que não conseguem se relacionar com Deus, que acham isso de uma abstração muito grande. Quando a gente chegou a perguntar sobre os objetivos da evangelização, a gente não, embora a gente considere pelas outras respostas que parte dos objetivos foi atingido, sim, mas esses objetivos não foram expressos, foram de maneira geral citados como a melhoria íntima, como a reforma interior, mas a gente inclusive mandou o questionário para pessoas que a gente sabe que evangelizam. Então, houve, talvez principalmente na juventude, isso nos manifesta uma preocupação de deixar mais claro quais são os objetivos da evangelização, numa proposta de corresponsabilidade aí nesse processo de evangelização. Então, essas seriam as conclusões. Né? A melhoria íntima como principal contribuição, a identificação do autoconhecimento como ferramenta primordial, necessidade de contato com Deus para o bem-estar espiritual e uma significativa contribuição da atividade na formação moral dos participantes. Bom, nossas reflexões iniciais, repito, né? Porque nós mandamos 50 formulários, tivemos 31 devolutivas, tá? E, portanto, a gente não pode falar em perfil e nem ser conclusivo em relação a essas reflexões. Mas, de maneira geral, a gente viu que as respostas são homogêneas nas diferentes gerações. A gente não conseguiu perceber um comportamento diferenciado no decorrer do tempo. Isso é positivo para nós, porque a evangelização passou por muitas modificações, né, de forma, de método, de organização, naturais, nesse processo de amadurecimento da casa também. Entretanto, a gente vê que a continuidade do processo assegurou que, mesmo nas diferentes gerações, a gente tivesse um efeito similar. Isso é importante de ser destacado. Agora, com relação àquela expectativa natural de continuidade, aí cabe uma reflexão. Se a evangelização tem logrado êxito em possibilitar a percepção da condição espiritual, da necessidade de conhecimento, e tudo isso que a gente conseguiu ver principalmente nas perguntas subjetivas, por que ainda vemos essa expressiva baixa no momento da transição de um frequentador para um trabalhador? E aí, a gente já levantou aquela primeira hipótese. Esse espírito pode não ser necessariamente talhado para a missão na lide espírita, e ele vem com uma estratégia da providência divina naquele momento. A evangelização vai fazer aquilo que for possível, mas caberá a esse espírito, através da sua autonomia, em outro momento da sua existência, buscar o trabalho no bem. Porém, a gente percebe também que esse tempo todo na evangelização provoca um enfado em relação às atividades. A verdade é que quando chega lá pelo 16º, 17º ano de evangelização, o cidadão já está meio cansado de vir para cá. Né? Coincide isso com a saída da escola, entrada na universidade, início da vida adulta, trabalho, novas relações, novas experiências de vida. E os estímulos que a gente traz para cá
né, seja no final da juventude, seja no início dessa transição para o ED, eles não são suficientes, porque para esse espírito, essa relação aqui na fundação, ela é ordinária, ela é comum. Não há nada de muito especial num passe, numa prece, numa peça, porque tudo isso fez parte da vida dele desde sempre, né? E então a gente vê essas duas possibilidades, uma natureza própria do espírito e o esgotamento das fórmulas normalmente empregadas, principalmente nessa fase transitória. O artigo não se propõe a dar uma solução para isso. Alguém vai ter que estudar, mas a gente entende que o desenvolvimento de atividades vivenciais, de outro tipo de estímulo, que não da atividade como normalmente a gente faz, né, com a experiência que a gente trouxe do catecismo também, ou da escola tradicional, a gente percebe que para esses espíritos a gente precisa pensar em algo diferente. E essas atividades vivenciais, a gente não está falando de visita a asilo ou ao abrigo, a isso apenas isso como uma atividade extracurricular. A gente está falando de um tipo de atividade que é diferente em seu dia a dia, dentro de sala, dentro do currículo normal, que se proponha algo que seja diferenciado para esse espírito que já está há muito tempo aqui na casa. E que, para quem, portanto, o livro dos espíritos, o evangelho, o passe, a água frutificada, isso já não tem tanto significado quanto a gente gostaria. Então, a gente conclui que a Escola de Evangelização da FAC tem contribuído, sim, e muito e significativamente para a reforma íntima dos espíritos, que tiveram a bênção de estar aqui desde o maternal, passando por toda a infância e toda a juventude. Mas há um desafio, né? E esse desafio diz respeito a esses espíritos que estão aqui, que podem sim e devem, é natural que a gente tenha a expectativa de ter novos trabalhadores, espíritos comprometidos, e que caberá a gente como ver na constituição da casa a análise das características de cada grupo e a colocação de atividades que atendam a características desses grupos, a gente destaca então a característica de mais um grupo que está aqui desde sempre e que precisa ser observado para que nessa fase de transição possam sair da condição de evangelizandos para trabalhadores efetivamente. Ok? Obrigada, gente.